Fala, estudante do nono ano. Eu sou a professora Letícia, professora do Protagonismo Juvenil, e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema tão interessante. Vamos lá? Se você não sabe o que é protagonismo, imagine aquela série, aquele filme que você gosta muito de assistir e que tem um ator principal. Esse ator principal é exatamente o protagonista. E o que isso tudo tem a ver com a nossa vida? Na nossa vida, a gente pode ter atitudes que são protagonistas ou atitudes que podem ser de vítimas. Elas são responsáveis pela nossa motivação, pela nossa felicidade e pelos nossos resultados. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre atitudes de vítima e atitudes de protagonistas e como passar a ter essas atitudes de protagonistas. Então, a primeira atitude é que o protagonista, ele foca na solução. Ele não foca no problema. Ele tem o problema, mas ele quer resolver, ele corre atrás. Quando geralmente esse cara chega para você e fala assim: olha, eu tenho esse problema, mas eu já pensei nas soluções. Então, o cara que já está correndo atrás de resolver o problema dele. A vítima não. A vítima fica atrás de você falando: ah, eu tenho um problema. E aí fica atrás de você e chorando, choramingando e querendo você resolver a vida dela, certo? A segunda atitude é que protagonista, ele age, ele não fica esperando que as coisas aconteçam. Se ele quer um resultado, ele corre atrás daquele resultado. Ele muda a vida dele para obter aquele resultado, certo? E a vítima não. Ela procrastina, ela deixa para amanhã, ela bota na mão dos outros. Ah, por favor, faz isso, me ajuda com essa atividade, com essa lição. Então, o estudante espera muito que as pessoas resolvam a vida dele. Uma outra atitude está relacionada à responsabilidade. O protagonista, ele se coloca como responsável dos resultados. Então, se a coisa aconteceu e sendo positivo ou negativo, ele é culpado. Ele se sente culpado por aquele resultado. Então, se foi positivo, é maravilhoso, ele aprende. Se foi uma coisa negativa, eu aprendo com isso e melhoro. Se foi uma coisa positiva, eu também aprendo com isso e melhoro, porque a gente tem que sempre estar evoluindo. Já em relação à vítima, ela quer colocar a culpa em alguém. Ela põe a culpa no colega, põe a culpa nos professores, na escola. Então, é mais fácil, ela se sente mais contente com essa atitude, com essa ação de sempre colocar a desculpa em outras pessoas, né? Então, são aquelas pessoas que estão sempre achando desculpas para não conseguirem os resultados que elas querem, né? Então, são essas atitudes de protagonistas e de vítima. E o que você pode fazer para ter uma atitude de protagonista na sua vida? Bom, a primeira coisa é mudar o mindset. O que eu quero dizer com isso? A vítima tem aquele pensamento que é assim: não vai dar certo, eu não vou tentar, dá certo para os outros, mas não dá certo para mim. Então, a culpa disso é porque o meu professor não me reconhece, não me ajuda, né? Aquela pessoa que se culpa e se vitimiza o tempo todo. Agora, se você tem alguém assim, ou conhece alguém assim, pare e reflete sobre esse comportamento. O seu cérebro é uma ferramenta muito poderosa. Então, quando você fala que não consegue e que não vai dar certo, o seu cérebro acredita e ele passa a entender que aquele é o seu tipo de resultado. Então, não pense dessa maneira, pense de forma positiva. Eu vou conseguir, eu vou conquistar os meus resultados. E essa é uma atitude de protagonista. Ele sempre pensa que ele vai conseguir. E mesmo que ele não consiga, porque às vezes a gente não consegue tudo, né? Ele aprende com isso. Então, ele evolui, certo? Então, essa é uma atitude importantíssima. Outra atitude é controlar as suas expectativas. A gente coloca muita expectativa da nossa vida nos outros. Então, eu só vou ser feliz se eu for bem com os meus colegas, se todo mundo gostar de mim na escola, se eu ganhar um elogio do meu professor, né? Então, quer dizer que a sua vida, a sua felicidade, a sua motivação, tudo isso depende dos outros? Não. Então, esse é um ponto que a gente tem que controlar as nossas expectativas e não colocar mais ninguém nisso.
Então, se eu conseguir boas notas, eu vou ser muito feliz. Se eu conseguir conquistar amigos também, vou ser muito feliz. Mas não se o outro gostar de você, certo? Então, a gente não pode depender dos outros para ter motivação, para ter felicidade. Se você quer ter um resultado diferente, haja diferente, mude os seus hábitos, mude a sua visão de mundo, certo? E essa atitude de responsabilidade muda o foco da sua vida, certo? Então, tudo bem, eu já tenho atitudes de responsabilidade, eu já controlo as minhas expectativas, eu já tenho uma mudança de mindset de forma positiva. E aí, o último passo é: edite o seu cenário. Não adianta você parecer que é um protagonista, mas as pessoas vão te perceber dessa maneira. Se você não for, você não vai conseguir de fato segurar isso. Então, edite a sua vida. Realmente absorva a ideia de protagonista na sua vida, né? Queira ser protagonista, conseguir de fato segurar isso. Então, edite a sua vida, realmente absorva a ideia de protagonista na sua vida, né? Queira ser protagonista, mude as suas atitudes, tá? No seu ambiente de casa, né? E também no seu ambiente escolar, no sentido de fazer as suas atividades, ter um ambiente calmo, tranquilo, para você poder resolver as suas atividades e aprender o conteúdo de fato, porque não adianta você vir responder todas as questões, entregar para o seu tutor e não absorver o conteúdo. O seu professor já sabe. Então falta você tomar a sua atitude de protagonista e não culpar a pandemia, não culpar que tá sem isso, tá sem aquilo, vai atrás e faça a diferença na sua vida, mude a sua história, certo? Seja protagonista da sua vida, faça seus planos e execute-os, certo? Então, mude esse pensamento e seja um protagonista juvenil. E é isso, o protagonista, ele sempre tenta achar o lado positivo das coisas, ele sempre tenta estar à frente, agir. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure nas minhas redes sociais ou no blog da escola. Espero que estejam todos bem, saudáveis e se cuidando, se protegendo, tá certo? Um forte abraço e até mais. Hasta luego!